Bom, vamos começar a aula de hoje, certo? Na aula passada a gente começou a trabalhar a parte de ciclo celular, certo? Dentro de ciclo celular a gente viu a interfase, fase G1, S, G2. A gente viu que na fase S ocorre a duplicação do material genético, mas a gente não viu como é o processo de duplicação, certo? Então, a gente vai trabalhar especificamente agora a parte de duplicação do material genético, para vocês entenderem como que as moléculas de DNA, deixa eu admitir Felipe aqui, como que as moléculas de DNA, elas são replicadas para poder a célula depois, posteriormente, realizar o processo de divisão celular. Então, antes que ela divida, ela precisa duplicar o seu material genético, tá? E essa duplicação é um processo que ocorre especificamente na fase S, tá? Do processo de interfase, ok? Então, vou começar o compartilhamento de tela aqui para vocês. Opa. Deixa eu só fazer um negócio aqui, bem rapidinho. Tirar o vídeo porque fica puxando muita conexão. Aí... Pronto. Tá aparecendo legal aí para vocês? Tela tá full screen? Tá tudo em ordem? Não coloque no chat, não. Alguém abre o Yes. microfone e fala, porque aí fica... Beleza. O áudio tá saindo legal ou tá saindo picotado? Tá saindo legal. Pronto, belezura. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre a replicação do DNA, certo? Então, o DNA, ele pode sofrer dois processos. Um dele é transcrição e a outra é a tradução, certo? Isso aí consiste nos processos que vão realizar a síntese de proteínas. E também o DNA, ele pode sofrer o processo de replicação, que é justamente o aumento ou a duplicação do material genético para fins de divisão celular. Então, momentaneamente, nossas células, elas podem apresentar 46 cromossomos, tá? Então, eu vou ter, ou melhor, perdão, 92 cromossomos, tá? Eu vou ter, naturalmente, 46 cromossomos no material genético, tá? Isso dividido em 23 pares. Isso aí vocês lembram que a gente viu semana passada, né? Como é a constituição genética do indivíduo, masculino, feminino, né? E aí a gente viu como é a estrutura do DNA, como que o DNA ele é formado, né? A parte das estonas, enfim. Então, tudo isso a gente viu na aula da semana passada. Hoje a gente vai trabalhar especificamente essa parte de replicação, tá? Por quê? Antes que uma célula divida-se e origine duas células distintas, ela precisa duplicar o seu material genético. Por quê? Se ela fosse simplesmente dividindo sem essa replicação do material genético, ocorreria a diminuição gradativa do material genético. Sendo que em todas as espécies, a tendência natural é a manutenção da quantidade de cromossomos. Então, para que eu possa pegar uma célula com 46 cromossomos e produzir duas células com 46 cromossomos, antes que eu venha a dividir a célula, eu preciso duplicar o material genético. Então, isso aí a gente vê dentro do contexto de replicação do DNA, certo? Então, é um processo semi-conservativo, é um processo que vai duplicar o material genético, mas que não vai gerar alteração nenhuma. Pode até gerar algum tipo de alteração, porém, essa alteração ela pode ser corrigida, digamos assim, ou eliminada pelo próprio organismo através de mecanismos de checagem, ou essa pequena modificação ela pode passar desapercebida e gerar algumas células anômalas, ou seja, células com funcionamento que não deveria acontecer, ok? Então, aqui está um esqueminha. Deixa eu pegar a canetinha daqui, que é bem legalzinha a caneta. Pronto. Aqui está, ó, uma molécula de DNA, certo? E aí, a partir dessa molécula de DNA, eu vou produzir duas, certo? Então, se liga. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma molécula. Vamos tentar aqui fazer uma de Picasso. Certo? Essa molécula, ela vai duplicar, como ela está aqui mostrando.
Então, essa molécula vai estar em uma única célula, certo? Daí eu vou ter a duplicação desse material genético. Tá bonita, não? Minhas horrores de arte. Dupliquei o material genético. Certo? E aí o que vai acontecer? Aqui vai estar em uma célula só. Certo? Aqui também continua na mesma célula, nessa uma única célula. No final das contas, eu vou dividir essa célula em duas. E aí eu vou ter duas células com o mesmo material genético. Então, agora, ao invés de uma única célula, eu passo a ter duas células, certo? E essas duas células vão ser iguaizinhas à célula mãe, ou seja, a célula que inicialmente deu origem a essas outras duas, tá? Então, basicamente é isso que acontece na replicação. Eu vou primeiro duplicar o material genético, certo? E depois eu vou dividir esse material genético em duas células distintas, tá? Então, a partir daí, eu tenho o processo de multiplicação celular. Então, essa multiplicação, ela pode ser do tipo mitose ou meiose. É aí onde a gente vai ver um pouquinho mais adiante o contexto de duplicação de material genético para fins de divisão. A divisão por mitose é uma divisão equacional, onde eu aumento o número de células sem alterar, tá, a quantidade de material genético. Enquanto que a duplicação por, ou melhor, a divisão por meiose, tá, eu vou ter a formação de células com a quantidade reduzida do material genético à metade, tá? Que na maior parte das vezes a gente tem como principais grupos celulares aí as células com cunho reprodutivo. E eu acho que a gente falou na semana passada, aquela história da linhagem somática, linhagem germinativa e tudo mais, ok? Então, o DNA ele vai codificar todas as proteínas necessárias à sobrevivência das células, do organismo como um todo, tá? Todas as células se dividem até as do nosso corpo, logicamente, senão nós não cresceríamos ou também não teríamos a produção de gametas ou não conseguiríamos reestruturar alguma parte que porventura seja lesionada, um corte, uma fratura, enfim, tá? Mantém o número de células no organismo e elimina as células desnecessárias. Então, células que morrem. E aí eu acho que eu falei para vocês na semana passada o exemplo da epiderme, né? Que é um tecido que está constantemente se renovando no nosso organismo. E a quantidade de células epidérmicas que a gente perde ao longo da vida é uma coisa absurda, né? Quem tiver alguma curiosidade depois, procura lá no Google que vocês vão achar o quanto de células que a gente perde e se dava para montar ou não outro da gente com a mesma quantidade de células. E aí vocês vão ter uma surpresa aí bem legal, certo? O DNA ele tem que ser copiado sempre que a célula se divide, como eu disse. Eu não posso simplesmente dividir a célula e dividir o DNA, tá? Porque aí eu ficaria com metade do material genético só em cada célula. E aí, se essa célula dividisse de novo, eu ia ficar com um quarto desse material genético. Se essa célula dividisse de novo, ia ficar com um oitavo e gradativamente a quantidade de material genético ia reduzindo, tá? Então, antes de qualquer processo de divisão celular, é necessário e obrigatório que ocorra a replicação do DNA, certo? Então, a replicação do DNA dá-se de forma análoga à transcrição na síntese proteica. Então, cada uma das cadeias de DNA serve de molde para as novas cadeias. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente estava vendo lá no início a parte de bioquímica celular, tá? E a parte de emparelhamento de bases nitrogenadas. Na parte de emparelhamento,
de bases nitrogenadas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter adenina, que é representada pela letra A. Ela vai emparelhar com qual base nitrogenada? Quem poderia me dizer? A pergunta, professor. A adenina, que é representada pela letra A, que é a base nitrogenada, ela vai emparelhar com quem? E falhou a memória. A adenina, ela vai emparelhar com Guanina. a timina, A guanina. certo? AT, certo? E aí a citosina, aí sim, a citosina vai emparelhar com a guanina, certo? Com G. Certo? Então, Ah, sim. emparelhamento AT, CG, certo? O que vai acontecer, tá? As cadeias de DNA, elas vão ter a sequência aqui, ó. G, C, GC, GC, AT, GC, TA, TA. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Quem tiver em computador, talvez veja melhor. Quem tiver em dispositivo móvel, talvez fique um pouco pequeno. E aqui, A ó, tela tá verde. opa, AT, a tela está verde. Pelo menos pra mim. Eu não sei se pros outros tá. Também tem um negócio verde. Agora, Agora saiu. Agora saiu. é porque eu tava fazendo um negócio do AT e tal, né? Então, se liga. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. C ou G com C, C com G, C com G, AT, os emparelhamentos, tá? E esse aqui, que está no finalzinho, antes da molécula que está sendo desmontada, o par AT. Aí aqui eu já tenho o G, que emparelhava com o C, mas já foi quebrada a ligação entre eles. E a partir daí, eu vou ter a formação de uma cadeia complementar. Então, não sei se vocês estão vendo aqui que as bases nitrogenadas dessa fita que está em azul, certo? Que é o que a gente chama de fita mãe, ela está sendo complementada por essa fitazinha que está em verde. Tá do mesmo jeito, aqui em azul, aqui ó, em verde. Sendo que eu tenho duas fitas de DNA, uma na posição 5' 3', a outra na 3', 5'. Uma delas vai ter a sua duplicação ou replicação da forma contínua, tá? Que é a fita contínua, e a outra vai ter a sua replicação de maneira descontínua, tá? Isso aí tem a ver com a posição, tá? Dessa fita, se ela é 5', 3', 3', 5', tá? Então, a duplicação, ela é um processo semi-conservativo. O que é algo semi-conservativo? E aí, o que é um semifinalista? É alguém que é um quase finalista. É um quase finalista. O que é uma duplicação, uma replicação semi-conservativa? Que ela conserva, mas não tanto. Uhum. Ela é quase conservativa. Por quê? Se a gente prestar atenção aqui, nas duas moléculas de DNA que estão sendo formadas, metade da fita já existia, que é essa que está em azul, que é o que nós chamamos de DNA mãe. Tá? E as outras fitas, melhor dizendo, essas que estão em verde, são as fitas recém-sintetizadas. Isso quer dizer o seguinte, cada molécula de DNA que é replicado, metade dessa molécula já existia. E a outra metade vai ser a parte que será sintetizada. Então, se metade já existia, ele conservou metade da molécula de DNA e produziu a outra metade. Por isso, o processo é chamado de processo semi-conservativo. Deu para sacar aí? Repete, professor, por favor. Ó, vamos voltar lá no slide. Presta atenção. O DNA mãe é essa fita que está em azul, certo? Dá para observar aí? Sim. Beleza. Aí o que acontece? A fita mãe, ela vai ser aberta, tá? Então tá vendo que aqui ela está sendo aberta para o processo de replicação. E aí quando ela abre,
uma nova fita vai emparelhar aqui com as mesmas bases hidrogenadas. Só que essa fita que está sendo emparelhada aqui é a fita recém-sintetizada. No final das contas aí, eu vou ter quantas fitas de DNA? Quando o processo todo acabar. E aí, quantas fitas de DNA eu vou ter? Se é uma duplicação, eu vou ter quantas? O dobro. O dobro, vou ter duas. Então, eu tenho uma fita de DNA que vai dar origem a duas, beleza? Até aí, entendeu? Só que metade dessa fita já existia, que é essa que está em azul, que é o que vem do que nós chamamos de DNA mãe. E a outra metade, que é essa que está em verde, é a fita recém-sintetizada. Ou seja, metade dessa fita de DNA já existia. E a outra metade, que é a fita complementar, a fita recém-sintetizada, ela foi produzida agora. Por isso que o processo ele é semi-conservativo. Por quê? A metade desse material genético veio do DNA mãe e a outra fita é a fita complementar, em ambas as moléculas. Entendeu? Entendeu? Beleza. Então vamos nós. Como eu disse, o processo de replicação ele vai se dar no sentido 3 linhas, 5 linhas. Isso aí é o sentido que o DNA ele vai ter. 3 linhas, 5 linhas vai ser uma fita e a outra fita vai ser 5 linhas, 3 linhas. Tá? Então é como se fosse uma indo e a outra voltando. Tá? A origem da replicação, tá? São os telômeros, ou seja, as extremidades dos cromossomos. Tá? Então eu começo pelas pontas, pelas extremidades. Tá? E aí eu tenho o início do processo através da ligação de proteínas de iniciação. Todo o processo de replicação, ele vai ser mediado por proteína e por enzimas, tá? Então, essas proteínas de iniciação liga-se a uma proteína, ou melhor, a uma enzima chamada de DNA helicase, tá? A DNA helicase, ela vai quebrar as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, aquele negócio de ATCG, não tem as ligações químicas entre eles? Essa ligação ela vai ser quebrada pela helicase e aí ocorre a separação das cadeias, tá? Que é justamente o que a gente viu no esquema anterior, naquela figurinha anterior, certo? Tem uma parte do DNA, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tem uma parte do DNA que ainda está junto aqui em cima, ó, percebem? E aqui embaixo já tem o DNA separado e se separando. Quem está fazendo a quebra das ligações químicas aqui entre A, T, C, G, certo? É a DNA helicase, tá? Ela atua como se fosse uma espécie de tesoura molecular. É ela quem vai cortar as ligações entre as bases nitrogenadas e aí vai liberar as duas fitas de DNA para que a replicação ela possa acontecer, certo? Então, depois que ocorre a quebra, tá? Eu tenho a DNA primase, que é uma outra enzima, e essa primase, ela vai produzir os chamados primers, tá? Então, primase vem de primeiro, tá? São as primeiras ligações, tá? Aí o que vai acontecer? O primer vai ser a área de ligação, tá? Aonde vai iniciar o processo da síntese da nova cadeia de DNA. Só que quem vai realizar essa síntese vai ser a DNA polimerase. Olha só, eu já tive aí proteínas de inicialização, eu tive a DNA helicase, quebrando as ligações, a DNA primase ligando a cadeia para o início do processo, e agora eu tenho a DNA polimerase, tá? Que vai realizar a cópia dessas cadeias de DNA, certo? Então, tá aqui, ó, a DNA polimerase, tá? E a DNA polimerase, ela vai seguindo aqui na fita que já está aberta. A helicase tá aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tá? A helicase, ela vem, vai quebrando as ligações de hidrogênio das bases nitrogenadas e, após isso, a polimerase já vem atrás, realizando a síntese da nova fita de DNA. E aí, por que o processo ele é semi-conservativo? Porque ó,
essa fita de DNA aqui já existia, que é o DNA mãe. Essa fita de DNA aqui é a nova fita de DNA que está sendo produzida, certo? Então, processo denominado de processo semi-conservativo, tá? Então, 3 linhas para 5 linhas, mais uma das cadeias vai abrir de maneira oposta, 5 linhas para 3 linhas. Como que pode ser copiada, já que ela está meio que ao contrário? Então, é o que nós chamamos de replicação descontínua, tá? Então, eu vou ter uma cadeia que é a cadeia contínua, tá? E a cadeia descontínua, que é a cadeia atrasada, digamos assim, tá? Ela recebe esse nomezinho, tá? Então, o que vai acontecer? Na cadeia atrasada, a sua replicação vai se dar no mesmo sentido, 5 linhas, 3 linhas. Só que como ela é 3 linhas, 5 linhas, como que ela vai ser feita? Ela vai ser feita por fragmentos, tá? E aí eu vou primeiro fazer a primeira replicação de um fragmento aqui, ó, no sentido 5 linhas, 3 linhas. Depois eu vou fazer o segundo fragmento, 5 linhas, 3 linhas. Depois eu vou pegar mais fragmentos. Esses fragmentozinhos que são produzidos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? E no final das contas, todos esses fragmentos, eles vão ser ligados por uma outra enzima chamada de DNA ligase, formando uma única cadeia, no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Então, essa cadeia descontínua ou cadeia atrasada, ela vai ser replicada de maneira fracionada, de maneira, como eu poderia dizer, eu vou ter uma replicação fragmentada, tá? Esse seria o termo mais correto. E esses fragmentos recebem o nome de fragmentos de Okazaki, tá? Esses fragmentos de Okazaki, no final do processo, eles vão ser ligados, tá? Por uma DNA chamada DNA ligase, tá? Tá aqui ela. E aí eu vou formar uma fita única, não tenho mais fragmentos, tá? Eu tenho uma fita única, tá? Então, esse processo aí, tá? Ocorre na cadeia descontínua ou na cadeia atrasada, certo? Tá? A cadeia contínua tem um primer, um só primer, tá? Os nucleotídeos eles são adicionados uns seguidos aos outros sem interrupção. Na cadeia atrasada, os primers vão sendo adicionados à medida que as cadeias são separadas. Então, houve a separação da cadeia, ele vai lá, o primer se liga e começa o processo, tá? Sempre no sentido 5 linha, 3 linha, tá? E aí, fragmentou de novo, a helicase vai quebrando, e aí eu tenho 5 linha, 3 linha, tá? Então, eu vou ter vários fragmentos, tá? Chamados de fragmentos de Okazaki, tá aqui, ó, fragmentos de Okazaki. E após esses fragmentos serem produzidos, eles vão ser ligados uns aos outros pela DNA ligase, tá? Então, a DNA ligase vai fazer com que os vários fragmentos se tornem uma única molécula de DNA, certo? Processo que termina nos telômeros, com a telomerase, já é uma outra enzima também. Então, essas enzimazinhas, tudo vai estar lá no livro de vocês. Depois vocês dão uma lidazinha, dão uma olhada, certo? Mas vai estar tudo bem descritozinho, de maneira bem detalhada. Telomerase, tá? É quem vai terminar o processo, tá? E assim que a DNA polimerase, ela chega na telomerase, ela não consegue mais replicar. E aí o processo ele se encerra, tá? Aí tem um formulário que é um formulário que está online disponível lá, tá? E as referências bibliográficas em relação a esse processo. Como eu disse, no livro de vocês vai ter uma quantidade muito maior de informações que essas aí, certo? Então, como que ocorre o processo de ligação, o que é o fragmento 5 linha, 3 linha, o que é o fragmento 3 linha, 5 linha, por que que eles são organizados dessa maneira, certo? Então, tudo isso vai estar lá no materialzinho de vocês, certo? E com um nível de detalhamento bem maior, tá? Bom, essa é a parte mais básica, mais introdutória, a parte mais necessária que vocês entendam no processo de
de qualquer processo que envolva material genético, tá? E o material genético está envolvido praticamente em tudo no nosso organismo, porque é através dele que nós temos as informações genéticas, tá? Mas para a gente lá na frente, tá? O bicho já deu aqui que tem menos de 10 minutos, mas a gente já vai finalizar. Então, mas para que a gente possa entender o processo de mitose e meiose, tá? Os processos de divisão celular, que vai estar um pouquinho mais adiante, a gente tem que entender primeiro como ocorre a replicação desse material genético. Então, isso aí a gente viu a replicação de um fragmento de um cromossomo, tá? Imagina a célula fazendo isso aí, tá? Em todos os 23 pares de cromossomos. E isso simultaneamente, tá? Então, é um processo fisiológico que a célula realiza que é uma coisa fantástica, uma coisa espetacular. Se a gente, para conseguir até entender, por exemplo, como é que um fragmento ele está sendo duplicado, imagina para a célula realizar a duplicação de todos os 46 cromossomos simultaneamente, tá? Por isso que, porventura, pode acontecer uma eventualidade de esse processo ter um pequeno erro, tá? Esses pequenos erros são chamados de mutações. Lá na frente, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver as mutações, quem são, quais são os tipos de mutações, tá? Algumas delas são até interessantes e necessárias para que o nosso organismo, ou para que os organismos evoluam. Na própria evolução, a gente vê que a base do processo evolutivo são as mutações genéticas, ou seja, são as mutações ou as alterações que ocorrem no material genético que geram novas características, mas, ao mesmo tempo, eu posso ter mutações que podem gerar células com um funcionamento anômalo, um funcionamento anormal, tá? E aí essa célula, ao invés de te trazer algum tipo de benefício, ela vai te trazer prejuízo. Ela pode causar uma doença autoimune, pode causar, sei lá, câncer, tá? Por exemplo, o que é o câncer de pele, tá? O câncer de pele é uma célula da epiderme que sofreu algum tipo de mutação. Geralmente essa mutação é uma mutação induzida pela ação dos raios ultravioletos, os raios UV. E aí o que vai acontecer? Essa célula começa a se replicar. E aí ela vai replicar células com o mesmo defeito que ela. E aí, dependendo do tipo de defeito, dependendo do grau da extensão, você pode ter um melanoma, pode ter um carcinoma, enfim, tá? Então, é basicamente isso que acontece, tá? Ou isso que pode acontecer. Nosso organismo, ele tem vários mecanismos de checagem, tá? Vários pontos que ele checa se o material genético foi completamente transcrito, se foi completamente duplicado, melhor dizendo. Transcrição já é a parte de síntese proteica, que a gente vai ver lá na frente. Mas ele vai ver se o material genético foi completamente duplicado, se foi corretamente duplicado, certo? Para que não haja erros, porque se houver algum erro, isso pode desencadear um funcionamento anormal nas células, tá? Então, espero que tenha ficado claro essa parte de duplicação de material genético, porque na próxima semana a gente já vai entrar no contexto de divisão celular, propriamente dito, tá? Especificamente a mitose, que é a divisão equacional. Lembrando, a plataforma Avassai, ela está aberta para vocês, tá? Deixei aberta desde a última sexta-feira e avisei aqui a vocês que estaria aberta. Então, vocês tiveram uma semana para atualizar todas as atividades, certo? Então, estou avisando aqui, vai ficar gravado até, e eu vou também avisar lá no grupo, tá? Para que ninguém esqueça. Vocês têm até hoje para colocar todas as atividades em dia, tá? E não tem nem como reclamar que não teve tempo, porque isso foi marcado na sexta-feira passada. Durante a semana eu coloquei lá no grupo, avisando, dando aquele toquezinho legal, certo? Estou avisando de novo agora. Então vocês vão ter até as 23 horas e 59 minutos de hoje para realizar a atividade, certo? E a partir de amanhã assim que eu for fazer minhas atividades, eu já vou pegar o relatório que é fornecido pela plataforma para poder compor a nota do segundo bimestre de vocês, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Um bom fim de semana para todos vocês e até a próxima semana. Qualquer dúvida, me procurem, certo? Entrem em contato, todo mundo tem um contato lá no WhatsApp. Não manda no grupo não, porque fica perdido. Como eu disse, aquele monte de conversas lá.
acaba ficando perdido, manda para mim no privado, que aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês na medida do possível, ok? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Tudo certinho? Tudo de Não, boa? tranquilo, professor. Beleza, então. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Vou encerrar a nossa aulinha de hoje, tá? E vou gerar o vídeo para que seja postado lá nas redes sociais da escola, ok? Então, caso tenha alguma dúvida, vocês podem pegar esse vídeo e olhar, né, mais uma vez para tirar eventuais dúvidas, ok? Valeu. Bom final de semana Valeu. e até a próxima sexta-feira.